Meus irmãos, a paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco nesse dia. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida da sua família, sobre a sua casa. Estou muito feliz novamente de ter a oportunidade nessa manhã de vida devocional compartilhar um pouco da porção da palavra do Senhor. Eu quero animá-lo. Eu quero trazer uma esperança por meio da palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã, no começo dessa semana, considerando as promessas que a palavra do Senhor nos presenteia. Então, que você, nesses próximos 30 minutos, esteja atento e com muito cuidado ao recado de Deus para a vida da sua casa, da sua família. Amém? Vamos inicialmente proferir uma palavra de oração, pedindo ao bom Deus, clamando a instrumentalidade do Espírito Santo para que Ele possa nos usar para o compartilhamento da sua palavra. Essa palavra que traz vida, essa palavra que traz esperança, essa palavra que traz fortalecimento, essa palavra que nos ensina, nos edifica, nos exorta. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, Pai. Bendito seja o teu santo nome, bendito seja o teu eterno e soberano nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nessa manhã é uma manhã de transformação, é uma manhã de milagres, é uma manhã de cura, é uma manhã de restauração e, sobretudo, ó Deus, é uma manhã, Pai, de salvação, Pai, na vida daqueles que tanto precisam, ó Deus, de um toque, de uma transformação do Senhor. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa manhã, ensina-nos, edifica-nos e exorta-nos por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, é o que nós te clamamos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, um texto tão especial que nós vamos ler hoje essa manhã, que se encontra no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo de número 14, Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15. Êxodo 14, versículo 15. O texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos conversar, está com o título: Dize aos filhos de Israel que é para marchar. Dize aos filhos de Israel que é para marchar. Só fazendo essa titulação, talvez muito de vocês, meus queridos, minhas queridas, já tenha a ciência do que nós vamos tratar essa manhã. Estaremos lendo sobre a grande, a preciosa passagem quando Deus abre o Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse passar. É interessante que quando nós falamos sobre a abertura do Mar Vermelho, essa passagem, essa operação tão miraculosa que Deus fez para tirar o povo de Israel das garras do Egito, Faraó e seus asseclas, é tão interessante, meu querido e minha querida irmã, que essa passagem ela já foi proferida, estudada, cantada, ela já foi até transformada em poesia. Tamanha a implicação que essa passagem tem para a vida do povo de Israel e para nós nos dias de hoje, cristãos que estamos aí, assim como o povo de Israel, caminhando para a nossa Canaã celestial. É tão interessante, meus irmãos, que a história ela é muito clara, né? A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas a mim, ou clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem e avante. Dize aos filhos de Israel que marchem e avante. Todos conhecem a história, né? O povo de Israel, os hebreus naquela época, o povo hebreu estava multiplicando demasiadamente e Faraó, com medo desse crescimento exponencial, começou a aprisionar e escravizar o povo de Israel, o povo hebreu na época. A Bíblia relata que os homens eram a forma mais clara para que você aprisionasse uma pessoa, uma estratégia naquela época, era fazer com que todos os homens, os hebreus, né, naquela época, pudessem passar o dia todo trabalhando. Porque quando você passa o dia todo trabalhando, quando você passa o dia todo, na época, fazendo e amassando barro, o que acontece?
é tão interessante que você fica cansado do labor diário. Então dificilmente você tem condições de você pegar ou apunhar espadas para que você possa travar lutas. Então uma das formas de aprisionagem com que o povo do Egito, o faraó e o seu exército fazia com o povo de Israel era aprisionando com relação a trabalhos forçados durante grande quantidade de horas e também com relação à alimentação. Porque o povo de Israel naquela época, o povo hebreu, comiam dos restos que os palácios, as cebolas, os pepinos, aquilo que era oferecido como resto, era a alimentação do povo hebreu na época. Todos conhecem a história, Moisés foi levantado como um grande líder por Deus para que tirasse o povo hebreu da escravidão que o Egito o faraó havia produzido. A Bíblia conta e relata a história de que quando Moisés foi levantado, ele falou com o faraó, Deus endureceu o coração do faraó, mas Deus começou a desenrolar aí uma cronologia de ações por meio das pragas que sobrevieram ao Egito, justamente para mostrar para o povo hebreu que não conhecia o tamanho, o poderio e a força do Deus Todo-Poderoso. É tão interessante, meu amado e meu querido irmão e irmã, que o povo de Israel, o povo hebreu começou a ver naquele momento o tamanho de um Deus que estava mandando aquelas 10 pragas para que naturalmente manifestasse ali o poder de Deus e ele entendesse, existe um Deus que nos ama, existe um Deus que não nos abandonou. E esse Deus que se manifesta hoje, ele tem um propósito de nos levar para uma terra prometida. É tão interessante, meus queridos e minhas queridas, que naquele momento, após a 10ª praga, onde o anjo da morte permeia por todo o Egito, e aquela casa que não houvesse nos umbrais das suas portas o sangue do cordeiro, o anjo da morte visitava e matava o primogênito. Depois dessa questão, a Bíblia relata que Faraó, ele libera todo o povo de Israel, povo hebreu, para que eles pudessem sair do Egito e caminhassem para essa terra prometida. É então interessante que no capítulo de número 14, quando a gente começa a ler, nós entendemos que depois Deus fala para Moisés, Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês estão saindo agora com todo o povo, vocês saíram já do Egito, vocês vão se acampar aqui às margens ou à beira-mar do Mar Vermelho, e agora nesse exato momento eu vou endurecer novamente o coração de Faraó, para que Faraó caia em si e diga o seguinte, poxa vida, como nós podemos liberar o povo de Israel? Como nós tivemos a capacidade de tirar esse povo que nos servia como escravos? Vamos atrás deles. E naquele momento, Faraó, de uma forma muito destemida, ele reúne os 600 carros preparadíssimos para a guerra, reúne todos os capitães, carros, cavalos e faz toda aquele proliferar de carros e cavalos preparados para uma guerra e vão atrás do povo de Israel. E Faraó sai destemidamente, Faraó sai com o coração com ódio por ter deixado o povo de Israel sair e com o objetivo de trazê-los de volta para continuar o sistema de escravidão. A Bíblia relata que o povo de Israel estava acampado à beira-mar. E é tão interessante que naquele momento, quando eles estavam acampados, o que acontece? Eles conseguem ver à distância aquele exército muito numeroso, aquele exército muito forte de carros, cavalos, espadas, escudos vindo na direção deles. É tão interessante que os estudiosos da época diziam, e a Bíblia relata claramente que eles começaram a ficar extremamente atemorizados, o povo de Israel. Meu Deus, o que faremos? Se de um lado tem o mar que nos impede a travessia, e se de outro, carros, cavalos, espadas, lanças, um exército muito numeroso vem, nós vamos morrer aqui. Porque se a gente vai, a gente morre no mar, e se a gente fica, nós vamos morrer na mão de Faraó. E eles começam a questionar Moisés, dizendo, ei Moisés, não, por que você não deixou que a gente ficasse como escravos em paz no Egito? Provavelmente no Egito teria muitas sepulturas para que nós pudéssemos ser mortos. Por que você nos retirou do Egito e nos trouxe para o deserto para que morrermos? É interessante que o povo de Israel
Os estudiosos contam que eles começaram a ficar tão amedrontados e eles começaram a ter várias confusões e o medo era muito grande naquele momento. É interessante que, naquele momento, Moisés parou e disse: Ei, povo de Israel, não temais, não é para voltar, não temais, permanecei firmes aonde vocês estão, firmes, e vereis que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais os tornarei a ver. Ou seja, não é para pular dentro dessa água aqui não, permanecei firme. Não é para ir lá combater eles não. Por quê? Porque os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. E não é para sair combatendo, apesar de sermos muito mais numerosos do que Faraó, porque quem faz o combate na vida do crente, quem faz o combate na vida do cristão é o Senhor. Então, ou seja, se vocês quiserem ficar aqui parados eu digo, se vocês quiserem tentar fazer algo, a ordem de Deus é muito clara. Permanecei firmes. Firmes. Por quê? Porque Ele vai nos salvar dessa situação. Os egípcios que nós estamos vendo, nós nunca tornaremos a ver. E o Senhor combaterá por nós. É interessante, meus queridos, que quanto a vós, acalmai e ficar calados. A ordem de Deus foi muito clara. Vamos parar de ficar atemorizados? Vamos parar de produzir medo? Aí a pergunta que fica, meu querido e minha querida, é o seguinte: se um Deus que operou maravilhas e milagres lá dentro do Egito, se um Deus que prometeu uma terra prometida, se Deus que prometeu que Ele levaria o seu povo da escravidão do déspota de Faraó para uma terra que manda leite e mel, uma terra próspera, Ele não conseguiria fazer com que aquele povo não precisasse literalmente combater os egípcios e atravessar para o outro lado? Quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu, ele consegue manter por fidelidade a sua palavra. E ele consegue fazer exatamente o que lhe apraz para o seu projeto, na minha e na sua vida. É interessante que naquele momento, o que acontece? Quanto a vós, acalmai e ficar calados. Aqui mostra claramente que, olha o que acontece. Meus irmãos, olha só o que acontece. Nesse exato momento, a gente começa a ter algumas explicações. Aquele período que Deus promoveu de milagres dentro do Egito para mostrar a grandiosidade do seu poder, ainda foi insuficiente para que o povo de Israel tivesse confiança plenamente no Deus Yahvé. E aqui também, nesse momento de ficar atemorizado, quando o exército estava vindo de Faraó, é um prenúncio do que aconteceria nos próximos 40 anos. Por quê? Porque para Deus lapidar, para Deus trabalhar o seu povo, ainda aquele pequeno período no Egito de milagres que ele fez, foi insuficiente para que a confiança verdadeira deles estivesse depositada no Senhor. Então, quando eles começaram a ficar atemorizados, quando eles começaram a ficar com medo, a ordem de Moisés foi muito clara. Quem combate por nós é o Senhor. Quem combate por nós é o Senhor. Esses que você vê hoje, que são o exército de Faraó, vocês não vão ver mais. Então vamos parar de ficar conversando fiado, vamos parar de ficar com medo e vamos acalmar. Esse foi o recado. Naquele momento, o Senhor indagou a Moisés: por que clamais por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Meu querido e minha querida, existem épocas na nossa vida que realmente estamos e temos que estar preparados na oração. Mas existem também épocas na nossa vida que depois de oração, não vamos esperar Deus fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Ou seja, agora não é hora mais de orar. Agora é hora de marchar. Aquilo que você precisa fazer, aquilo que eu preciso fazer, Deus não fará por nós. Deus sim
fará o que lhe for necessário para que ele produza o resultado desejado. Mas o que couber, aquilo que é a minha e a sua parte, Deus não fará. Porque Deus trabalha com uma fé, no desenvolvimento de uma fé legítima, genuína. Ou seja, Moisés, por que você está clamando, Moisés? O que está acontecendo, Moisés? O que está acontecendo, Moisés? Pelo amor de Deus. Fala para o povo que é para marchar. Fala para o povo que é para poder seguir porque eu estou no controle. Eu estou na direção, Moisés. É interessante, meu querido e minha querida, que Deus falou muito claro para Moisés, levanta esse cajado e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel possam atravessar o mar caminhando sobre o chão seco. É tão interessante, irmãos, isso aqui agora é profundidade. Isso aqui é só para quem gosta de profundidade bíblica. Isso aqui é Bíblia. Presta atenção agora que essa profundidade aqui ela é forte. Deus, quando manda Moisés a levantar o cajado e dividir o mar em uma muralha direita e esquerda, ele fala que o povo de Israel era para passar a seco. A seco. É tão interessante, meus queridos, que a Bíblia relata que veio um vento oriental, né? Deus soprou um vento oriental, e uns estudiosos dizem que esse vento oriental era um vento quente, porque o vento, além de separar as duas bandas, direita e esquerda, para que o povo pudesse passar, era um vento quente que naturalmente, quando você separa, né, água, naturalmente, aquela região do solo, né, vamos falar do mar, né, o solo que fica sustentando toda a água, ele deveria, pela lógica humana, estar úmido. Mas a promessa de Deus era que haverá abertura do mar e o povo passará seco. Por que que o povo passou a seco? O povo passou a seco era porque Deus já queria tirar do coração e da mente do povo de Israel o Egito. Por quê? O povo do Egito, o que o povo de Israel estava acostumado? O povo de Israel estava acostumado a ficar pisando naquele lamaçal, né, com palhas em cima daquela lama para produzir tijolos, e eles ficavam fazendo isso o dia todo. Então, a lógica é que ao abrir o mar e atravessar, aquela umidade, aquele lodo, aquilo tudo, seria talvez o quê? Uma forma de o pessoal ficar pensando assim, nossa, isso aqui a gente era acostumado, porque a gente fazia isso muito lá no Egito. Isso aqui era acostumado, mas Deus falou assim, não, é para passar a seco. Porque saindo aqui tudo a seco, tudo aquilo que você queria ainda está trazendo do Egito, tudo aquilo que ainda você queria estar trazendo lá daquela região, não traz mais. Aquilo ficou no passado, agora Deus está levando o povo de Israel para onde? Para uma cidade, para uma terra, para um lugar que manda leite e mel. Nem lembrança do Egito Deus não queria mais que o povo tivesse levando. E a Bíblia relata, meus queridos e minhas queridas, que então Moisés estendeu a mão, o povo passou a seco e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar e as águas formaram como um muro. Os egípcios que perseguiram, eles perseguiram e começaram a entrar. Porque quando Faraó viu que Deus tinha feito aquela abertura do mar, ele ainda obstinado em querer prender o povo de Israel, ele ainda obstinado em querer escravizar o povo de Israel, ele entrou com os carros, com os cavalos, com todos os seus asseclas mar adentro, naquela abertura que Deus havia feito. E a Bíblia relata, meus queridos e minhas queridas, que naquele momento, quando ele faz essa abertura, os egípcios houve uma grande confusão. Deus trouxe, imagine, né, as muralhas, né, abertas de água entre o lado direito e o lado esquerdo, e o povo de Israel passando. Naquele exato momento, o que Deus faz? Ele lança sobre aquele povo egípcio confusão. Então os carros começaram a atolar,
Os carros começaram a ter dificuldade naquela terra que eles estavam passando, seguindo. Por quê? Porque era como se fosse... Olha o cuidado, irmãos. Olha o cuidado de Deus com o seu povo. Deus lançou o temor sobre o povo do Egito. Deus lançou o temor sobre o povo do Egito para que eles pudessem ter confusão naquele momento e esperassem que o seu povo, o seu amado povo, pudesse passar para o outro lado da margem. Deus fez o seguinte: ei, o meu povo está passando com homens, mulheres e crianças. Não tem aquela velocidade. Mas eu, para poder cuidar do pequeno ao maior, eu vou esperar que todos atravessem e vou fazer com que Faraó comece, junto com o seu exército, a ter confusão. Os seus carros, os seus cavalos comecem a ter dificuldade para atravessar, para que até o último israelita possa atravessar do outro lado a seco, para que Moisés depois pudesse receber a seguinte orientação. É interessante que a Bíblia relata, olha algo extraordinário. A Bíblia relata que esse vento que Deus fez forte, esse vento oriental, soprou toda aquela noite. Então, pessoal, enquanto o povo estava andando, Deus estava soprando e o mar se abrindo. O povo estava andando, Deus estava soprando e o mar se abrindo. Isso aqui, meu irmão, alguém já entendeu, eu acredito já. É enquanto você exerce a sua fé, é enquanto você exerce a sua confiança em Deus, Ele vai abrindo, Ele vai cuidando, Ele vai guardando você, Ele vai trabalhando na sua casa, Ele vai trabalhando na sua família, Ele vai trabalhando nos seus filhos, Ele vai trabalhando no seu casamento, Ele vai trabalhando em todas as suas áreas. Mas é o quê? Confiança. Os seus olhos precisam estar fitos em Deus. Deus, só uma pergunta, o mar é grande. Deus, só uma questão, o mar é volumoso. Deus, só uma questão, o mar é profundo. Você tem que entender todo esse contexto e não falar para Deus isso, mas falar para o mar. Mar, você não tem a noção do tamanho do meu Deus. Você não tem a noção do tamanho do poderio de um Deus que controla, de um Deus que equilibra o mundo nas suas mãos. É isso, meus irmãos. E naquele momento, a Bíblia diz que quando o povo passou, o último israelita atravessou, a palavra do Senhor fala que Deus manda Moisés estender novamente a mão sobre o mar, e Deus fala de forma muito clara: eu vou manifestar a minha glória e o povo de Israel vai me conhecer a partir desse momento. E aquele mar novamente fecha. E aquelas águas que estavam emparedadas, elas se unem novamente. Aquelas águas que estavam estabelecidas pelo sopro divino para que o povo de Israel pudesse passar, elas desaguam novamente e se misturam. E a Bíblia diz que o povo de Israel passou totalmente a seco. Todos os egípcios que estavam dentro daquele caminho em meio ao mar foram mortos. E o povo de Israel contemplou, logo depois, aqueles corpos dos egípcios boiando pela água na beira-mar. E Deus foi exatamente o que produziu claramente essa manifestação do seu poder. E o povo de Israel pôde continuar crendo num Deus que faz milagres e maravilhas em meio do seu povo. Meus queridos, as aplicações desse texto, elas são diversas, mas eu queria pensar 3 questões aqui. Primeiro, a obediência. Talvez um dos grandes desafios da caminhada cristã é a obediência. Quando Deus falou que Ele iria tirar o seu povo, e o povo de Israel precisou criar uma dinâmica de obediência a Deus. Deus se apresentou em forma de maravilhas e milagres para que o povo de Israel pudesse conhecê-lo e a partir de aí começar a obedecer a Ele. Deus estava criando uma nova trajetória de cuidado, de amor, de carinho para o seu povo. E a primeira questão que Deus requer de mim e de você nessa manhã é obediência. Obediência em saber que Deus tem um propósito.
Obediência em saber que Deus tem um plano para mim e para você e que nós devemos seguir os seus mandamentos. Nós devemos seguir a sua voz. Nós devemos seguir o que? As suas diretrizes, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Segundo, confiança. Confiança. A confiança ela é tão importante, meu querido e minha querida, porque dentro daquela situação tão caótica que o povo de Israel estava vivendo, o exército de Faraó chegando, um mar à sua frente, é a confiança de que Deus faria algo. Nós não sabemos, poderia eventualmente o povo passar por cima das águas, era uma estratégia. Poderia o povo fazer outra situação, era outra estratégia. Mas aprove a Deus, falou o seguinte, eu vou abrir esse mar. Essa profundidade ela não será literalmente impeditivo, porque o povo vai passar dentro do mar, mas a seco, para que não carregue nenhuma lembrança mais vinda de Faraó, vinda do Egito. E o terceiro ponto, meu querido e minha querida, nessa manhã, de uma aplicação muito prática para as nossas vidas, é a questão da fé. Tem pessoas que têm 200, 300, isso é uma forma apenas metafórica de dizer, muitos anos de caminhada com Deus e a sua fé é uma fé ainda muito infantil. A sua fé é uma fé muito pequena. E talvez o grande chamado de Deus nessa manhã é que você entenda que os desafios que Deus coloca na sua vida, os desafios que Deus coloca na porta da sua casa, é justamente uma tentativa de Deus, um trabalhar de Deus para que a sua fé seja lapidada, para que a sua fé seja desenvolvida, para que a sua fé seja crescida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê, conforme diz a palavra do Senhor. E a fé que Deus queria desenvolver na vida daquele povo era uma fé de um Deus que opera maravilhas e milagres ao seu povo. De um Deus que guarda o seu povo como a menina dos seus olhos. De um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Essa é a grande, ou essas são as grandes verdades que Deus está nos passando nessa manhã por meio dessa passagem. O Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho foi uma das diversas, foi uma das inúmeras vezes que Deus presenteou o seu povo com milagres para que eles pudessem conhecer verdadeiramente o tamanho e a dimensão de um Deus que por eles tudo faz. Eu quero nessa manhã orar pela sua vida, eu quero nessa manhã orar pela sua casa, eu quero nessa manhã orar pelo seu pedido de oração, mas que possamos nessa manhã entregar a nossa vida, arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas transgressões, arrepender das mazelas que o nosso coração oferece e que nós coloquemos a nossa vida diante do altar de Deus e que nós coloquemos a nossa vida diante da palavra de Deus e que nós coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem tido como desafios da sua caminhada cristã, mas eu sei de um Deus que conhece, eu sei de um Deus que sabe, eu sei de um Deus que tem todo o poder e controle da sua vida na palma da sua mão. E é para esse Deus que nós vamos clamar agora. Bondoso Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi, ó Deus, explicitada, a Tua palavra, ó Deus, ela está reverberando nos nossos corações. Que essa semente da Tua palavra, que essa semente, ó Deus, agora, nesse exato momento, possa criar, ó Deus, raízes no nosso coração. De um Deus que abriu o Mar Vermelho, de um Deus que fez o seu povo passar a seco, de um Deus que produziu uma coluna de fogo, de um Deus que produziu uma coluna de uma nuvem que freasse a força do sol, de um Deus que trazia maná celestial todos os dias para a alimentação do seu povo, de um Deus que não fazia as vestimentas e os calçados estragarem durante toda a travessia do deserto, de um Deus que operava milagres, de um Deus que se revelou na vida do seu povo, de um Deus que opera grandiosidades, porque é um Deus que ama o seu povo, é um Deus que zela pelo seu povo, é um Deus que cuida do seu povo, Pai. Que nessa manhã essas verdades de obediência, que nessa manhã essas verdades, meu Pai, de confiança e sobretudo, Pai, que nessa manhã as verdades com relação, Pai, à fé possam ser genuínas ao nosso coração.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, Pai. E que possamos ser revestidos pela Tua Palavra, acrescidos pela Tua Palavra, transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe essa semana. E que você possa viver essas verdades maravilhosas e as promessas de Deus para todo sempre. Amém. E Deus abençoe a sua vida. Perdeu algum programa?